Áudio leitura. Lei nº 16.933, de 24 de janeiro de 2019. Última atualização, Decreto nº 70.240, de 19 de dezembro de 2025. Estabelece as diretrizes gerais para a prorrogação e relicitação dos contratos de parceria e dá providências correlatas. O vice-governador, em exercício no cargo de governador do Estado de São Paulo, faço saber que a Assembleia Legislativa decreta, e eu promulgo a seguinte lei. Seção 1ª. Disposições preliminares. Artigo 1º. Esta lei estabelece diretrizes gerais para a prorrogação e a relicitação dos contratos de parceria nos serviços de competência do Estado. Parágrafo 1º. Compreendem-se entre os serviços de competência do Estado, os setores de saúde, saneamento, infraestrutura e transporte, tais como rodovias, transporte sobre pneus, ferroviário, metroferroviário e aquaviário, da administração pública estadual, bem como serviços de gás canalizado, nos termos do artigo 25 da Constituição Federal. Parágrafo 2º. Considera-se contrato de parceria para os fins desta lei, a concessão comum, a concessão patrocinada, a concessão administrativa, a concessão regida pela legislação setorial, a permissão de serviço público, o arrendamento de bem público, a concessão de direito real e os outros negócios público-privados que, em função de seu caráter estratégico e de sua complexidade e especificidade, volumes de investimentos, longo prazo, riscos ou incertezas envolvidos, adotem estrutura jurídica semelhante. Artigo 2º. As prorrogações e as relicitações de que trata esta lei aplicam-se apenas aos empreendimentos públicos especificamente qualificados para esse fim, pela Secretaria de Estado ou agência reguladora na condição de órgão ou entidade competente. Parágrafo 1º. A Secretaria de Estado ou a agência reguladora na condição de órgão ou de entidade competente adotará no contrato prorrogado ou relicitado as melhores práticas regulatórias incorporando novas tecnologias e serviços e, conforme o caso, novos investimentos. Parágrafo 2º. Para fins do disposto no parágrafo 1º deste artigo, o órgão ou entidade competente fica encarregado de conduzir o processo administrativo relacionado às prorrogações e às relicitações de que trata esta lei, podendo valer-se do assessoramento do Conselho Gestor do Programa de Parcerias Público-Privadas, do Conselho Diretor do Programa Estadual de Desestatização e de outros órgãos e entidades da administração pública estadual. Artigo 3º. Para os fins desta lei considera-se: prorrogação contratual, alteração do prazo de vigência do contrato de parceria, realizada a critério do órgão ou da entidade competente fundamentadamente e de comum acordo com o contratado em razão do término da vigência do ajuste. Prorrogação antecipada, alteração do prazo de vigência do contrato de parceria, realizada a critério do órgão ou da entidade competente fundamentadamente e de comum acordo com o contratado produzindo efeitos antes do término da vigência do ajuste. E relicitação, procedimento que compreende a extinção amigável do contrato de parceria e a celebração de novo ajuste negocial para o empreendimento, em novas condições contratuais mediante licitação promovida para esse fim. Seção 2ª. Da prorrogação dos contratos de parceria. Artigo 4º. A prorrogação contratual ou a prorrogação antecipada, nos setores referidos no artigo 1º desta lei, observarão as disposições dos respectivos instrumentos contratuais balizando-se adicionalmente pelo disposto nesta lei. Parágrafo 1º. As prorrogações previstas no caput deste artigo poderão ocorrer mediante provocação de qualquer uma das partes do contrato de parceria e estarão sujeitas à discricionariedade do órgão ou entidade competente. Parágrafo 2º. Fica estabelecido como prazo máximo de prorrogação do contrato o tempo estipulado para a amortização dos investimentos realizados, ou para o reequilíbrio contratual, ainda que não conste previsão expressa no edital, ou no contrato quanto à possibilidade de prorrogação. Artigo 5º. A prorrogação contratual ou a prorrogação antecipada ocorrerão por meio de termo aditivo, condicionadas à inclusão de investimentos não previstos no instrumento contratual vigente, observado o disposto no artigo 2º desta lei. Parágrafo único. Poderão, ainda, as prorrogações de que trata o caput deste artigo ficar condicionadas à mitigação, ou à resolução de desequilíbrio econômico-financeiro. Artigo 6º. O termo aditivo referente às prorrogações de que trata o artigo 5º desta lei deverá conter o respectivo cronograma dos investimentos previstos e incorporar mecanismos que desestimulem eventuais inexecuções ou atrasos das suas obrigações, tais como desconto anual de reequilíbrio e o pagamento de adicional de outorga. Artigo 7º. Caberá ao órgão ou à entidade competente apresentar estudo técnico que fundamente a vantagem da prorrogação do contrato de parceria, em relação à realização de nova licitação para o empreendimento. Parágrafo 1º. Sem prejuízo da regulamentação do órgão ou da entidade competente, deverão constar do estudo técnico de que trata o caput deste artigo: 1. O programa dos novos investimentos quando previstos. 2. As estimativas dos custos e das despesas operacionais. 3. As estimativas de demanda. 4. A modelagem econômico-financeira e as razões para manutenção ou alteração dos critérios de remuneração. 5. As diretrizes ambientais quando exigíveis, observado o cronograma de investimentos. 6. As considerações sobre as principais questões jurídicas e regulatórias existentes. 7. Os valores devidos ao poder público pela prorrogação quando for o caso. 8. Os mecanismos que demonstrem a mitigação ou resolução do desequilíbrio econômico-financeiro verificado em relação ao parceiro privado. 9. As garantias que serão concedidas ao parceiro privado, como forma de mitigar os riscos contratuais e diminuir os custos a eles associados. Parágrafo 2º. A formalização da prorrogação do contrato de parceria dependerá de avaliação prévia e favorável do órgão ou da entidade competente, acerca da capacidade de o contratado garantir a continuidade e a adequação dos serviços. Parágrafo 3º. Mediante anuência prévia do órgão ou da entidade competente, os planos de investimento serão revistos, para fazer frente aos níveis de capacidade, nos termos do contrato. Seção 3ª. Da relicitação do objeto dos contratos de parceria. Artigo 8º. Com o objetivo de assegurar a continuidade da prestação dos serviços, o órgão ou a entidade competente poderá realizar, observadas as condições fixadas nesta lei, a relicitação do objeto dos contratos de parceria, nos setores referidos no artigo 1º desta lei, cujas disposições contratuais não estejam sendo atendidas, ou cujos contratados demonstrem incapacidade de adimplir as obrigações contratuais ou financeiras assumidas, originalmente. Artigo 9º. A relicitação de que trata o artigo 8º desta lei ocorrerá por meio de acordo entre as partes, nos termos e prazos definidos em ato do Poder Executivo.
Parágrafo 1º. Caberá ao órgão ou à entidade competente em qualquer caso avaliar a necessidade, a pertinência e a razoabilidade da instauração do processo de relicitação do objeto do contrato de parceria, tendo em vista os aspectos operacionais e econômico-financeiros e a continuidade dos serviços envolvidos. Parágrafo 2º. Sem prejuízo de outros requisitos definidos em ato do Poder Executivo, a instauração do processo de relicitação ficará condicionada à apresentação, pelo contratado, das justificativas e dos elementos técnicos que demonstrem a necessidade e a conveniência da adoção do processo de relicitação, com as eventuais propostas de solução para as questões enfrentadas. 2. Da renúncia ao prazo para corrigir eventuais falhas e transgressões e para o enquadramento previsto no parágrafo 3º do artigo 38 da Lei nº 8.987, de 13 de fevereiro de 1995, caso seja posteriormente instaurado ou retomado o processo de caducidade. 3. De declaração formal quanto à intenção de aderir, de maneira irrevogável e irretratável, ao processo de relicitação do contrato de parceria, nos termos desta lei. 4. Das informações necessárias à realização do processo de relicitação, em especial as demonstrações relacionadas aos investimentos em bens reversíveis, vinculados ao empreendimento e aos eventuais instrumentos de financiamento utilizados no contrato, bem como de todos os contratos em vigor de cessão de uso de áreas para fins comerciais e de prestação de serviços, nos espaços sob a titularidade do atual contratado. Parágrafo 3º. Qualificado o contrato de parceria para a relicitação, serão sobrestadas as medidas destinadas a instaurar ou a dar seguimento a processos de caducidade, eventualmente em curso em face do contratado. Artigo 10. A relicitação do contrato ficará condicionada à celebração de termo aditivo com o atual contratado, do qual constará, entre outros elementos julgados pertinentes pelo órgão ou pela entidade competente, a aderência irrevogável e irretratável do atual contratado à relicitação do empreendimento e a posterior extinção amigável do ajuste originário, nos termos desta lei. A suspensão das obrigações de investimento vincendas, a partir da celebração do termo aditivo, e as condições mínimas em que os serviços deverão continuar sendo prestados pelo atual contratado, até a assinatura do novo contrato de parceria, garantindo-se, em qualquer caso, a continuidade e a segurança dos serviços essenciais relacionados ao empreendimento. O compromisso arbitral entre as partes que preveja a submissão à arbitragem ou a outro mecanismo privado de resolução de conflitos, admitido na legislação aplicável, das questões que envolvam o cálculo das indenizações pelo órgão ou pela entidade competente, relativamente aos procedimentos estabelecidos por esta lei. Parágrafo 1º. Também poderá constar do termo aditivo de que trata o caput deste artigo, e do futuro contrato de parceria a ser celebrado pelo órgão ou pela entidade competente. Item 1. A previsão de que as indenizações apuradas nos termos do item 7, do parágrafo 1º, do artigo 12 desta lei, serão pagas pelo novo contratado, nos termos e limites previstos no edital da relicitação. Item 2. A previsão de pagamento diretamente aos financiadores do contratado original, dos valores correspondentes às indenizações devidas pelo órgão, ou pela entidade competente nos termos do item 7 do parágrafo 1º, do artigo 12 desta lei. Parágrafo 2º. As multas e as demais somas de natureza não tributária devidas pelo anterior contratado ao órgão ou à entidade competente, deverão ser abatidas dos valores de que trata o item 1 do parágrafo 1º deste artigo, inclusive o valor relacionado à outorga originalmente ofertada, calculado conforme ato do órgão ou da entidade competente. Parágrafo 3º. O pagamento ao anterior contratado da indenização calculada, com base no parágrafo 2º deste artigo, será condição para o início do novo contrato de parceria. Artigo 11. Ficam impedidos de participar do certame licitatório de relicitação de que trata esta lei: o contratado ou a sociedade de propósito específico, SPE, responsável pela execução do contrato de parceria. Os acionistas da SPE responsável pela execução do contrato de parceria titulares de, no mínimo, 20% do capital votante, em qualquer momento anterior à instauração do processo de relicitação. Parágrafo único. As vedações de que trata este artigo também alcançam a participação das entidades mencionadas. Item 1. Em consórcios constituídos para participar da relicitação. Item 2. No capital social de empresa participante da relicitação. E item 3. Na nova sociedade de propósito específico, constituída para executar o empreendimento relicitado. Artigo 12. O órgão ou a entidade competente promoverá o estudo técnico necessário de forma precisa, clara e suficiente para subsidiar a relicitação dos contratos de parceria, visando a assegurar a sua viabilidade econômico-financeira e operacional. Parágrafo 1º. Sem prejuízo de outros elementos fixados na regulamentação do órgão ou da entidade competente, deverão constar do estudo técnico de que trata o caput. Item 1. O cronograma de investimentos previstos. Item 2. As estimativas dos custos e das despesas operacionais. Item 3. As estimativas de demanda. Item 4. A modelagem econômico-financeira e as razões para manutenção ou alteração dos critérios de remuneração. Item 5. As diretrizes ambientais, quando exigíveis, observado o cronograma de investimentos. Item 6. As considerações sobre as principais questões jurídicas e regulatórias existentes. Item 7. O levantamento de indenizações eventualmente devidas ao contratado, pelos investimentos em bens reversíveis, vinculados ao contrato de parceria realizados, e não amortizados ou depreciados. Parágrafo 2º. A metodologia para calcular as indenizações de que trata o item 7 do parágrafo 1º deste artigo, será disciplinada em ato normativo do órgão ou da entidade competente. Parágrafo 3º. Sem prejuízo das disposições do contrato de parceria, o órgão ou a entidade competente poderá consultar os financiadores do contratado sobre possíveis contribuições para os estudos relacionados à relicitação do empreendimento. Parágrafo 4º. Quando as condições de financiamento se mostrarem vantajosas para o poder público e viáveis para os financiadores, o órgão ou a entidade competente poderá, consultados os financiadores, exigir a assunção, pela futura SPE, das dívidas adquiridas pelo anterior contratado, nos termos estabelecidos pelo edital. Artigo 13. O órgão ou a entidade competente submeterá os estudos de que trata o artigo 12 desta lei à consulta pública, que deverá ser divulgada na imprensa oficial e na internet, contendo a identificação do objeto, a motivação para a relicitação e as condições propostas, entre outras informações relevantes, fixando-se prazo mínimo de 45 dias para recebimento de sugestões. Artigo 14. Encerrada a consulta pública, os estudos de que trata o artigo 12 desta lei deverão ser encaminhados à Comissão de Fiscalização e Controle da Assembleia Legislativa, em conjunto com os documentos referidos no artigo 9º desta lei.
Artigo 15. Na hipótese de não acudirem interessados para o processo licitatório previsto no artigo 8º, o contratado deverá dar continuidade à prestação do serviço público, nas condições previstas no inciso 2º do artigo 10 desta lei, até a realização de nova sessão para recebimento de propostas. Parágrafo 1º. Persistindo o desinteresse de potenciais licitantes ou não concluído o processo de relicitação no prazo de 24 meses, contados da data de qualificação de que trata o artigo 2º desta lei, o órgão ou a entidade competente adotará as medidas contratuais e legais pertinentes, revogando-se o sobrestamento das medidas destinadas a instaurar ou a dar seguimento a processo de caducidade anteriormente instaurado na forma da lei. Parágrafo 2º. O prazo de que trata o parágrafo 1º deste artigo poderá ser prorrogado justificadamente, mediante ato do órgão ou entidade competente. Seção 4ª. Disposições finais. Artigo 16. Nos casos em que houver estudo ou licitação em andamento para substituição de contrato em vigor e não haja tempo hábil para que o vencedor do certame assuma o objeto do contrato, o órgão ou a entidade competente fica autorizado a estender o prazo do contrato, justificadamente a fim de que não haja descontinuidade na prestação do serviço. Artigo 17. Fica o Poder Executivo e a Administração Pública Indireta Estadual, em conjunto ou isoladamente, autorizados a compensar haveres e deveres de natureza não tributária com concessionários e subconcessionários. Parágrafo único. O Poder Executivo e a Administração Pública Indireta Estadual poderão conceder garantias no âmbito dos contratos de concessão comum, concessão patrocinada, concessão administrativa, concessão regida por legislação setorial, permissão de serviços públicos e outros negócios público-privados, como forma de mitigar os riscos e diminuir os custos a eles associados. Artigo 18. As controvérsias surgidas em decorrência dos contratos de parceria, após decisão definitiva da autoridade competente, no que se refere aos direitos patrimoniais disponíveis, podem ser submetidas à arbitragem ou a outros mecanismos alternativos de solução de controvérsias. Parágrafo 1º. Os contratos que não tenham cláusula arbitral, inclusive aqueles em vigor, poderão ser aditados a fim de se adequar ao disposto no caput deste artigo. Parágrafo 2º. As custas e as despesas relativas ao procedimento arbitral, quando instaurado, serão antecipadas pelo parceiro privado, e quando for o caso, serão restituídas, conforme posterior deliberação final em instância arbitral. Parágrafo 3º. A arbitragem será realizada no Brasil e em língua portuguesa. Parágrafo 4º. Consideram-se direitos patrimoniais disponíveis para fins desta lei. Item 1. As questões relacionadas à recomposição do equilíbrio econômico-financeiro dos contratos. Item 2. O cálculo de indenizações decorrentes de extinção ou de transferência do contrato de concessão. Item 3. O inadimplemento de obrigações contratuais por qualquer das partes. E item 4. Divergências quanto à execução técnica de determinada obrigação contratualmente estabelecida. Artigo 19. As despesas resultantes da execução desta lei correrão à conta de dotações orçamentárias próprias. Artigo 20. Esta lei entra em vigor na data de sua publicação. Palácio dos Bandeirantes, 24 de janeiro de 2019. Vide Decreto número 70.240, de 19 de dezembro de 2025. Regulamenta o procedimento para a relicitação dos contratos de parceria, de que trata a Lei número 16.933, de 24 de janeiro de 2019. O Governador do Estado de São Paulo, no uso de suas atribuições legais. Decreta. Capítulo 1º. Disposições preliminares. Artigo 1º. Este decreto estabelece o procedimento para a relicitação dos contratos de parceria, de que trata a Lei número 16.933, de 24 de janeiro de 2019. Artigo 2º. São diretrizes do processo de relicitação. Continuidade, regularidade e eficiência na prestação dos serviços contratados aos usuários. Transparência, necessidade e adequação das decisões dos órgãos e das entidades competentes. Capítulo 2º. Da qualificação da relicitação do empreendimento. Seção 1ª. Do requerimento de relicitação. Artigo 3º. O requerimento de relicitação, que será formulado por escrito pelo contratado originário, a agência reguladora competente conterá. Inciso 1º. Justificativa e elementos técnicos que viabilizem a análise da necessidade e da conveniência da realização da relicitação, nas hipóteses previstas no artigo 8º da Lei nº 16.933, de 24 de janeiro de 2019. Inciso 2º. Renúncia ao prazo para correção de falhas e transgressões e para o enquadramento previsto no parágrafo 3º do artigo 38 da Lei Federal nº 8.987, de 13 de fevereiro de 1995, caso seja posteriormente instaurado ou retomado o processo de caducidade. Inciso 3º. Declaração formal da intenção de aderir, de maneira irrevogável e irretratável, à relicitação do contrato de parceria, a partir da celebração do termo aditivo, observado o disposto na Lei nº 16.933, de 24 de janeiro de 2019. Inciso 4º. Renúncia expressa quanto à participação do contratado e de seus acionistas diretos ou indiretos no certame de relicitação ou no futuro contrato de parceria que contemple, integral ou parcialmente, o objeto do contrato de parceria a ser relicitado, observado o disposto no artigo 11 da Lei nº 16.933, de 24 de janeiro de 2019. Inciso 5º. Informações sobre: a linha A. Os bens reversíveis vinculados ao empreendimento objeto da parceria e as demonstrações relacionadas aos investimentos neles realizados. A linha B. Os instrumentos de financiamento utilizados no contrato de parceria. A linha C. Os contratos vigentes com terceiros, decorrentes do contrato de parceria, com as especificações do atual estágio de sua execução físico-financeira e de eventuais inadimplementos. A linha D. A situação dominial das áreas afetadas pelo contrato de parceria, especialmente quanto aos procedimentos de desapropriação, desocupação e remoção. A linha I. As controvérsias entre o contratado e o poder concedente e entre aquele e terceiros, nos âmbitos administrativo, judicial e arbitral, com a indicação do número do processo, do objeto litigioso, das partes, do valor da causa e da fase processual. A linha F. A existência de regime de recuperação judicial, recuperação extrajudicial ou falência relacionado à sociedade de propósito específico. A linha G. Passivo regulatório, incluindo eventos de desequilíbrio econômico-financeiro já reconhecidos e pendentes de recomposição, bem como processos administrativos sancionatórios instaurados. Inciso 6º. Indicação, de maneira fundamentada, com vistas a garantir a continuidade e a segurança dos serviços essenciais relacionados ao empreendimento objeto do contrato de parceria.
das condições propostas para a prestação dos serviços essenciais durante o trâmite do processo de relicitação, das obrigações de investimentos essenciais a serem mantidas, alteradas ou substituídas após a assinatura do termo aditivo. Parágrafo 1º. Sem prejuízo do disposto no caput deste artigo, a agência reguladora competente poderá solicitar ao contratado originário a apresentação de documentos adicionais, necessários à análise do requerimento. Parágrafo 2º. Para fins do disposto neste decreto, são considerados essenciais os serviços relacionados à manutenção, à conservação e à operação do empreendimento. Parágrafo 3º. Os investimentos de ampliação de capacidade ou novos investimentos poderão ser considerados essenciais nos casos em que a agência reguladora competente ateste sua imprescindibilidade para garantir a segurança ou a continuidade da prestação do serviço. Seção 2ª. Do procedimento de qualificação. Artigo 4º. O requerimento de relicitação será processado e analisado preliminarmente pela agência reguladora competente, a qual caberá manifestar-se sobre a viabilidade do requerimento de relicitação, observado o disposto neste decreto, e na seção 3ª da Lei nº 16.933, de 24 de janeiro de 2019. Artigo 5º. Após a manifestação da agência reguladora competente, nos termos do disposto no artigo 4º deste decreto, o processo será remetido ao órgão ou entidade competente para manifestar-se sobre a compatibilidade do requerimento de relicitação com o escopo da política pública formulada para o setor correspondente, à Secretaria de Parcerias e Investimentos, para manifestar-se sobre a conveniência e oportunidade da relicitação. Artigo 6º. O processo de relicitação, instruído com as manifestações previstas nos artigos 4º e 5º deste decreto, será submetido à análise do Conselho Gestor do Programa de Parcerias Público-Privadas, CGPPP, ou do Conselho Diretor do Programa Estadual de Desestatização, CPED, conforme o caso, para deliberação sobre a qualificação do empreendimento no Programa de Parcerias de Investimentos do Estado de São Paulo, PPISP, nos termos do disposto no artigo 2º da Lei nº 16.933, de 24 de janeiro de 2019. Parágrafo 1º. A deliberação favorável quanto ao requerimento de relicitação não implica o reconhecimento pelo poder público da procedência de questões suscitadas pelo contratado originário, no âmbito do contrato de parceria, especialmente quanto a eventuais desequilíbrios econômico-financeiros. Parágrafo 2º. Após a qualificação do empreendimento no PPISP, para fins da relicitação, as medidas destinadas a instaurar ou a dar seguimento a processos de caducidade eventualmente em curso contra o contratado originário ficarão sobrestadas. Capítulo 3º. Da relicitação do empreendimento qualificado. Seção 1ª. Disposições gerais. Artigo 7º. Caberá à Secretaria de Parcerias e Investimentos, ou a outro órgão ou entidade competente para representar o Estado, na condição de poder concedente, adotar as medidas necessárias à realização da relicitação do empreendimento qualificado, nos termos do disposto no capítulo 2º deste decreto, em especial. Celebrar o termo aditivo, de que trata o artigo 10, da Lei nº 16.933, de 24 de janeiro de 2019, cuja minuta será proposta pela agência reguladora competente. Realizar, direta ou indiretamente, estudos técnicos necessários à realização da licitação do empreendimento qualificado, observado o disposto no artigo 12, da Lei nº 16.933, de 24 de janeiro de 2019, assim como, no que couber, o disposto no Decreto nº 67.759, de 20 de junho de 2023. Publicar o edital, julgar a licitação e conduzir o procedimento licitatório do empreendimento qualificado. Celebrar o contrato de parceria e os instrumentos administrativos, decorrentes do processo de relicitação de que trata este decreto. Seção 2ª, do termo aditivo. Artigo 8º. São cláusulas obrigatórias do termo aditivo de que trata o artigo 10 da Lei nº 16.933, de 24 de janeiro de 2019, sem prejuízo de outras consideradas pertinentes pela agência reguladora competente, ou pela Secretaria de Parcerias e Investimentos. Inciso 1º. A aderência irrevogável e irretratável do contratado originário, à relicitação do empreendimento, e a extinção posterior do contrato de parceria. Inciso 2º. As condições de prestação dos serviços objeto do contrato de parceria, até a data de início da vigência do novo contrato de parceria, observada a garantia da continuidade e a segurança dos serviços essenciais relacionados ao empreendimento. Inciso 3º. A suspensão, na data da celebração do termo aditivo, até a conclusão do processo de relicitação, das obrigações de investimento vincendas, que não tenham sido consideradas essenciais nos termos do disposto nos parágrafos 2º e 3º do artigo 3º deste decreto. Inciso 4º. A fixação de remuneração compatível com as obrigações assumidas pelo contratado no termo aditivo, observando-se, se o caso, o disposto no parágrafo 3º deste artigo. Inciso 5º. A adoção da arbitragem ou de mecanismos privados de resolução de conflitos das questões que envolvam o cálculo das indenizações e a apuração de haveres e deveres, eventualmente relacionados à extinção do contrato. Inciso 6º. A previsão do pagamento das indenizações pelos bens reversíveis não amortizados ou depreciados de que trata o item 7 do parágrafo 1º do artigo 12 da Lei nº 16.933, de 24 de janeiro de 2019, observado o disposto no artigo 11 deste decreto. Inciso 7º. Acesso pela agência reguladora e pelo órgão ou entidade competente às informações relevantes sobre o empreendimento, incluídas as informações relacionadas às condições comerciais e financeiras da sociedade de propósito específico. Inciso 8º. O consentimento expresso do contratado originário, nos termos do disposto no inciso 5º do parágrafo 3º do artigo 1º da Lei Complementar Federal nº 105, de 10 de janeiro de 2001, para que os financiadores ou os garantidores do referido contratado forneçam diretamente à agência reguladora competente, sempre que solicitado, informações adicionais que subsidiem a avaliação das condições financeiras da sociedade de propósito específico, incluídas aquelas consideradas sigilosas. Inciso 9º. As condições em que ocorrerá a transição operacional dos ativos e das obrigações contratuais e extracontratuais para o futuro contratado, observada a disciplina do contrato originário. Inciso 10. A previsão de que a celebração, a prorrogação, a renovação e o aditamento de contratos com terceiros, decorrentes do contrato de parceria, respeitarão o prazo previsto no parágrafo 1º do artigo 15 da Lei nº 16.933, de 24 de janeiro de 2019, exceto se por motivo justificado e com autorização expressa da agência reguladora competente.
Inciso 11. A faculdade de o poder concedente acompanhar as reuniões do Conselho de Administração do contratado originário. Inciso 12. A vedação de o contratado originário até a extinção do contrato de parceria. Alínea A. Distribuir dividendos ou juros sobre capital próprio e realizar operações que configurem remuneração dos acionistas, nos termos do disposto no parágrafo 4º do artigo 202 da Lei Federal nº 6.404, de 15 de dezembro de 1976. Alínea B. Reduzir o seu capital social. Alínea C. Oferecer novas garantias em favor de terceiros, exceto se por motivo justificado e com prévia autorização expressa e específica da agência reguladora competente. Alínea D. Alienar, ceder, transferir, dispor ou constituir ônus, penhor ou gravame sobre bens ou direitos vinculados ao contrato de parceria, exceto se por motivo justificado e com prévia autorização expressa e específica da agência reguladora competente. Alínea E. Requerer falência, recuperação judicial ou extrajudicial da sociedade de propósito específico. Inciso 13. As sanções pelo descumprimento das obrigações firmadas no termo aditivo e as hipóteses em que a reiteração ou a gravidade das infrações cometidas ensejarão proposta de desqualificação do empreendimento no âmbito do PPI-SP. Inciso 14. A previsão de que a desqualificação do empreendimento pelo CGPPP ou CIPED, conforme o caso, implica. Alínea A. A imediata instauração ou a retomada de processo de caducidade eventualmente em curso contra o contratado originário, conforme o caso. Alínea B. O restabelecimento automático dos encargos, das obrigações e das condições vigentes, antes da celebração do termo aditivo, considerado, para todos os efeitos, o tempo decorrido entre a data da celebração do termo aditivo e a desqualificação. Inciso 15. A previsão de que a eficácia do termo aditivo fica condicionada à comprovação pelo contratado originário, no prazo de 60 dias contado da data de sua assinatura, da inexistência de regime de recuperação judicial, recuperação extrajudicial ou falência. Inciso 16. A previsão de pagamento pelo futuro contratado das indenizações, referentes a bens reversíveis não amortizados, ou depreciados eventualmente, devidas pelo poder concedente ao contratado originário, nos termos e nos limites a serem disciplinados no termo aditivo, e replicados no futuro edital de relicitação, de que trata o artigo 10 deste decreto. Parágrafo 1º. O disposto nos incisos 2º a 5º deste artigo, não implicará a revisão automática de outros termos e condições do contrato de parceria, que não tenham sido expressamente disciplinados no termo aditivo. Parágrafo 2º. As obrigações de investimentos não executadas na data de celebração do termo aditivo e que não tenham sido consideradas essenciais, nos termos do disposto nos parágrafos 2º e 3º do artigo 3º deste decreto, não ensejarão a aplicação de penalidades durante a vigência do referido termo aditivo, sem prejuízo da validade das penalidades, cujo fato gerador seja anterior à data de sua celebração. Parágrafo 3º. Poder-se-á manter inalterada a estrutura remuneratória, prevista originalmente no contrato de parceria, hipótese em que será apurado, ao final, o desequilíbrio decorrente do excedente remuneratório, auferido pelo contratado. Parágrafo 4º. Poderá ser previsto, no termo aditivo de que trata o caput deste artigo, o pagamento integral ou parcial, dos valores correspondentes às indenizações devidas, pelo poder concedente ao contratado original, diretamente aos seus financiadores e garantidores, nos termos e nos limites a serem disciplinados no termo aditivo, e replicados no edital de relicitação, de que trata o artigo 10 deste decreto. Seção 3ª. Do processo de relicitação. Artigo 9º. O processo de relicitação do empreendimento qualificado seguirá os trâmites preparatórios para a celebração de uma nova parceria, observando-se os requisitos previstos na legislação aplicável e no decreto número 67.759, de 20 de junho de 2023. Artigo 10. O edital de relicitação e a minuta do contrato de parceria conterão a previsão de pagamento, de que trata o inciso 16 do artigo 8º deste decreto, pelo futuro contratado nos termos e nos limites previstos no termo aditivo, a que se refere aquele dispositivo. Parágrafo único. Os valores correspondentes às indenizações, eventualmente devidas aos financiadores e garantidores do contratado original, poderão constar do edital de relicitação e da minuta do novo contrato de parceria, nos termos do disposto no parágrafo 4º do artigo 8º deste decreto. Seção 4ª da indenização. Artigo 11. A indenização pelos bens reversíveis não amortizados ou depreciados vinculados ao contrato de parceria, de que trata o item 7 do parágrafo 1º do artigo 12 da Lei nº 16.933, de 24 de janeiro de 2019, será calculada pela agência reguladora competente, de acordo com o regramento previsto no contrato de parceria, aplicando-se supletivamente as disposições desta seção, desde que não conflitantes com a disciplina contratual. Parágrafo único. Caso o contrato de parceria seja omisso quanto à metodologia, para o cálculo da indenização, devida especificamente na hipótese de relicitação, o termo aditivo de que trata o artigo 10, da Lei nº 16.933 de 24 de janeiro de 2019, deverá disciplinar, de forma detalhada, a matéria. Artigo 12. Serão descontados do valor de indenização calculado pela agência reguladora competente, além de outros montantes previstos contratualmente, as multas e outros valores de natureza não tributária devidas pelo contratado originário ao órgão ou à entidade competente e não adimplidas, até o momento do pagamento da indenização. As outorgas devidas até a extinção do contrato de parceria, e não pagas até o momento do pagamento da indenização. O valor do desequilíbrio decorrente do excedente remuneratório auferido pelo contratado originário, na hipótese prevista no parágrafo 3º do artigo 8º deste decreto. O valor de outros desequilíbrios contratuais cuja recomposição seja devida em favor do poder concedente. Parágrafo 1º. As outorgas vencidas e pagas, incluindo o ágio, não compõem o cálculo da indenização devida. Parágrafo 2º. O pagamento da indenização, de que trata esta seção, nos termos apurados administrativamente pela agência reguladora competente, será condição para o início do novo contrato de parceria, em observância ao disposto no parágrafo 3º do artigo 10, da Lei nº 16.933, de 24 de janeiro de 2019, sem prejuízo de outros valores a serem apurados, e pagos posteriormente decorrentes de decisão judicial, arbitral ou outro, mecanismo privado de resolução de conflitos, na forma prevista no inciso 5º do artigo 8º deste decreto. Capítulo 4. Disposições finais. Artigo 13. O processo de relicitação não resultará em qualquer espécie de responsabilidade para o poder concedente em relação a encargos, ônus, obrigações, ou compromissos com terceiros ou com empregados do contratado originário ou futuro.
Artigo 14. Este decreto entra em vigor na data de sua publicação.